cirurgia da adenoide. Tem alguém aí na sua casa que precisa fazer a cirurgia para remover as adenoides? Você está cheio de dúvida? Presta atenção que esse vídeo é para você. Primeiro, o que é a adenoide? A adenoide é um tecido de defesa do corpo, um tecido linfóide, que ele é comum na infância, ele fica lá no final do nariz, tá? Bem nessa região do final. Por que isso é importante? Porque a gente não consegue ver a adenoide levantando aqui a ponta do nariz, nem mesmo com esses instrumentos, espéculo, a gente nem pela boca, a gente só consegue ver a adenoide passando uma câmerazinha por dentro do nariz, ou então fazendo um raio-x do cavo, tirando um raio-x para ver essa adenoide aqui lá no fundo. Quando que a gente opera a adenoide? Nós vamos operar a adenoide em duas situações. A primeira é quando essa adenoide está tão grande que ela está obstruindo a passagem do ar. Então aqui, né, a gente dividiu esse caminho aqui, o ar ele tem que passar por aqui e a adenoide ficando aqui, ela pode estar muito grande e atrapalha essa passagem. Atrapalhando a passagem do ar, a criança não respira bem pela boca, ela ronca, ela pode ter apneia, que são pausas na respiração, e o sono vai ficar de pior qualidade, essa criança pode ter prejuízo na memória, prejuízo no crescimento, uma série de prejuízos do desenvolvimento por não dormir bem. Não vou me ater a isso, porque senão vai ficar muito complexo, depois a gente fala mais disso. Aliás, já para tudo, curte esse vídeo, se inscreva no canal para me incentivar a fazer vídeos mais densos aqui para o YouTube com mais conteúdo, ok? E quando que a gente fala, então uma pergunta que me fazem bastante, a partir de quantos por cento eu preciso operar a adenoide? Vejam, não é uma porcentagem específica, até porque, gente, quando a gente faz a naso e olha lá essa adenoide, isso depende do examinador. Então depende de quem está examinando que vai ver. É um túnel, então aqui só para a gente simplificar, imagina que aqui é lá no final do nariz e a adenoide está ali, tá? Então quanto maior essa adenoide, menos espaço tem para o ar passar. E a gente fala em porcentagem de obstrução. Então, claro, quanto maior a adenoide, mais chance de ter sintoma de obstrução e aí poderia se beneficiar de uma cirurgia. Qual é o outro cenário que nós vamos pensar em operar a adenoide, que aí não depende dos sintomas? Quando essa criança está tendo infecções de repetição, rinossinusites e otites. Mas por que otite? Tá vendo esse buraquinho aqui? Ele é o da tuba auditiva, ou seja, ele vai lá para o ouvido. O nariz é o ralo do ouvido. Então, às vezes, a adenoide está tampando esse buraquinho ou simplesmente por ela estar ali colonizada, cheia de vírus e bactérias, formando uma coisa que nós chamamos de biofilme. Que é tipo um pocinho de germes. E aí, sabe como o dentista tem que ir lá e brocar? Mais ou menos a mesma coisa que a gente tem que ir lá e tirar essa adenoide. Então, nós indicamos a retirada da adenoide para crianças que estão tendo rinossinusites de repetição ou otites de repetição. Mas claro, gente, a gente sempre vai pensar em cirurgia depois que a gente já fez um tratamento clínico que não melhorou. A gente tem os corticóidicos tópicos nasais, são os sprayzinhos com remédio, você não vai usar sem orientação médica, ok? Que eles ajudam a reduzir um pouquinho a adenoide. Por que eu falo um pouquinho? Tem estudo mostrando sim, mas não é nada super animador, sabe? Se for uma adenoide gigantesca, 90% de obstrução, é muito difícil a gente conseguir regredir essa adenoide, ao ponto que ela fique uma adenoide quase normal aí, que melhore todos os sintomas obstrutivos, mas sempre indicado testar primeiro, eu sempre passo para todos os meus pacientes, primeiro o tratamento medicamentoso. Então agora a gente já sabe o que é adenoide, como a gente faz o diagnóstico e quando a gente opera. Vamos falar então da cirurgia. Como que é feita a cirurgia da adenoide? Existem duas técnicas para cirurgia, eu não vou mostrar imagem, então se você tem aflição não precisa sair do vídeo, ok? A primeira, que é uma mais antiga, é uma técnica às cegas, né, que a gente não usa nenhum vídeo. Coloca um abridor aqui de boca, entra aqui, palpa lá no final do nariz, sente essa adenoide e usa uma cureta, que é, imagina uma colher vazada com uma laminazinha assim que a gente descola essa adenoide e depois usa uns tampões ali só durante a cirurgia para cauterizar esse sangue, tá? E a outra técnica, que é a técnica por vídeo, que aí a gente vai também com o abridor de boca, entra pela boca ou alguns colegas entram pelo nariz, vê essa adenoide e usa aí algum instrumento para tirar essa adenoide. Tem microdebridadores que eles vão comendo e sugando essa adenoide, tem alguns que já vão cauterizando e tirando essa adenoide, e também você pode também fazer com a cureta ali olhando. Depois que você tirou essa adenoide, você pode precisar cauterizar, ir lá com um bisturizinho elétrico que cauteriza os pontos de mais sangramento. Com frequência a gente usa uns tampões, que é isso? É uma gasa amarrada que a gente coloca lá para parar o sangramento, espera um pouquinho ali o corpo parar de sangrar, tira o tampão, olha lá bonitinho
e acabou a cirurgia. Uma cirurgia até que relativamente rápido, o tempo depende aí se está fazendo com monitor ou se está fazendo às cegas, mas em torno de 20 minutos, 40, até 1 hora. Outro ponto, essa cirurgia é sempre entubado, ok? Ó, eu sei que isso assusta, mas é importante, porque a adenoide sangra e o sangue pode ir para o pulmão e daí muitas complicações. Então, a cirurgia tem que ser com anestesia geral, com o paciente entubado, fica um médico anestesista só para cuidar dessa parte. E assim que a cirurgia termina, essa criança já está respirando sozinho, a gente então estuba o paciente e aí começa a recuperação. Por que eu tô falando tanto criança? Porque é o mais comum é ser criança. Adenoide em adulto é coisa super rara e precisa até ser investigado, porque geralmente essa adenoide regride lá na adolescência. Aí nós vamos para a terceira parte, o pós-operatório. O pós-operatório, Bia, como é que é? Gente, pós-operatório da cirurgia de adenoide, só de adenoide que nós estamos falando no vídeo, ok? É super tranquila. A adenoide não dói, a adenoide não costuma ter muito sangue, pode sair um outro laivinho ali no segundo dia, mas em geral não é uma cirurgia que tem até um risco maior de sangramento. E não tem dor nenhuma, a gente não precisa, na imensa maioria dos casos, usar remédio de rotina para dor. Claro que se o paciente tiver com dor, a gente vai usar, mas em geral a gente não precisa, a gente não usa antibiótico ali depois no pós-operatório. O que eu deixo para os meus pacientes de remédio? Lavar o nariz. A partir do segundo dia, né, operou, no outro dia, lavar o nariz para ajudar a tirar essas crostinhas e cicatrizar tudo direitinho ali e o paciente conseguir respirar enquanto isso, para não ficar com o nariz mais entupido. A alimentação, diferente das cirurgias da amígdala, não tem restrição de alimentação, pode comer normal. E justamente porque não dói, a criança tá comendo normal, a criança tá show de bola, que é um problema. Porque geralmente elas estão ativas demais, querem dar cambalhota e pular para desespero dos pais e da otorrino. Então, na primeira semana, nós vamos aí brincadeiras mais calmas, mais contidas, evitar de pular muito, cuidado com o sol, cuidado com as coisas quentes. Eu falei que não tem restrição na alimentação, mas uma coisa que eu sempre peço para meus pacientes é evitar o extremo. Então, por exemplo, sabe aquela sopa que acabou de sair do fogão, tá borbulhando? Espera uns minutinhos ali, parou o vapor e aí come. Não é que precisa comer gelado de forma nenhuma, mas é não ter o extremamente quente. Mesma coisa do banho, não vai tomar aquele banho sauna, comer ele todo fechado, que você sai igual uma uva passa. Toma um banho a temperatura normal. Não vai ficar também deitado na cama 7 dias, né? Ninguém quer isso também, gente. Isso não é bom, traz outros problemas. Mas também não vai no parque pular e correr, jogar bola meio-dia depois da cirurgia, ok? A gente faz umas atividades mais leves em casa. E aí, conforme a criança for indo bem, for melhorando, a gente vai liberando aos poucos. E geralmente, com 1 semana, a gente já libera aí pra escola, para as atividades. E as atividades físicas mais intensas, a gente vai liberando um pouquinho, dependendo de como a criança vai. Pra gente encerrar, a adenoide ela pode voltar? Pode. Quando a gente faz a técnica com vídeo, a gente olha e consegue ter uma precisão um pouquinho maior. Mas ainda assim, a criança ela tem esse tempo que a adenoide cresce, né? Ela geralmente cresce até aí uma média de uns 7 anos. Então, nesse tempo, a criança pode crescer a adenoide. Geralmente, essa adenoide ela não cresce o suficiente a precisar de uma nova cirurgia, ok? Mas existe sim essa chance que a gente diminui essa chance com a cirurgia de vídeo. Outra pergunta campeã, tem idade mínima para operar adenoide? Não existe uma idade mínima, existe uma indicação precisa. Então, tem crianças, às vezes menores de 2 anos, que a gente precisa sim operar. Claro que quanto mais pituquinho, a gente vai ter mais cuidado no pós-operatório, no pré-operatório, ficar mais de olho, porque geralmente nas crianças maiorzinhas, aí a partir de 2 anos, essa é uma cirurgia que opera e vai embora no mesmo dia, exceto se a cirurgia for à tarde, que aí pode precisar dormir uma noite no hospital para a gente conseguir observar essa criança. Ufa! E aí, você já está agora formado em adenoide? Me conta aí, ficou alguma dúvida? Qualquer coisa você me escreve aqui nos comentários para eu responder para você. E se a sua criança vai operar, uma boa cirurgia e excelente recuperação.